Olá, sejam bem-vindos ao bloco Nutrição e Metabolismo. Nesse bloco, o TH vai trabalhar alguns conceitos sobre avaliação nutricional, né? E dentro da avaliação nutricional, uma das principais ferramentas que a gente utiliza na consulta médica é a utilização da tomada de medidas, né? O que a gente chama de antropometria. Então, hoje, a intenção dessa videoaula é a gente falar um pouco sobre as principais medidas antropométricas que são realizadas na prática médica de maneira geral, tanto para avaliação de adultos quanto crianças, e a sua utilidade prática, né, que seria uma avaliação tanto do crescimento quanto do estado nutricional, quanto dos riscos cardiovasculares que são associados com a síndrome plurimetabólica, a obesidade mais centrípeta, né? Com o aumento aí da gordura intraabdominal. Então hoje eu coloquei também disponível as indicações de alguns vídeos curtos, onde tem a demonstração prática, porque vai ficar muito mais fácil de se entender como se faz, apesar de ser uma coisa que a gente considera muito corriqueira, existem muitos erros que são passíveis de realização, principalmente quando a gente não dispõe de balanças que são digitais. As balanças que são mecânicas, elas precisam de uma certa habilidade para que seja feita uma medida correta, para que a gente não gere dados que não sejam fidedignos para a vigilância nutricional desse paciente. Então, o conceito de antropometria seria um levantamento de medidas de tamanho e proporção do corpo humano, tais como peso, altura, circunferência da cintura, circunferência abdominal e o quadril. Também a gente pode fazer outras medidas que a gente não vai falar aqui, que são medidas mais de avaliação da massa magra, do estado nutricional mais específicas, como medida de circunferência de antebraço, medidas de panturrilha. E essas medidas a gente não vai falar aqui, mas porque o objetivo são as medidas que a gente mais usa em uma consulta médica de rotina. O objetivo das medidas antropométricas é para avaliar o estado nutricional e o padrão de crescimento no caso de crianças e adolescentes, além dos riscos para comorbidades, como eu já tinha falado anteriormente. As principais medidas que a gente vai falar vai ser peso e estatura. Com peso e estatura a gente faz o cálculo de MC, que seria uma medida aí de densidade de massa, onde a gente faria um diagnóstico aí mais sobre a questão de magreza ou eutrofia ou sobrepeso, obesidade. A medida de cintura ou circunferência abdominal, medida do quadril e o índice cintura-quadril, que já tem sido um pouco deixado de lado nos trabalhos, mas ainda vocês vão ver ainda alguns trabalhos falando sobre essa relação, que é uma medida de proporção para uma classificação entre uma obesidade mais do tipo androgênica, que estaria mais associado com o risco cardiovascular, do que uma obesidade tipo ginecoide, onde você teria um quadril mais avantajado do que a circunferência abdominal. As vantagens na utilização da antropometria vão desde que elas são medidas sensíveis a distúrbios aí nutricionais que podem afetar crescimento, que podem afetar a saúde geral. São métodos baratos e simples, dados de fácil obtenção em qualquer tipo de ambulatório, dos mais simples, fácil de ser padronizado, e os resultados permitem uma avaliação, tanto uma avaliação vertical do momento, quanto em comparação com comunidades ou populações saudáveis, que são as que a gente chama de curvas, né? E também para avaliação longitudinal, que é o que a gente vai fazer muito em criança para observar crescimento e vigilância nutricional,
e seria uma avaliação ao longo do tempo de como se comporta o gráfico de crescimento, tanto peso, estatura, e em crianças menores o perímetro cefálico. Então, a coleta de medidas antropométricas, elas podem ser feitas com técnicas corretas ou incorretas, ambas vão desencadear um processo de diagnóstico nutricional. Claro, se as técnicas forem incorretas, informações incorretas podem gerar diagnósticos errados, não é o que queremos. O que queremos é que a nossa avaliação seja a mais correta possível para que cheguemos a um diagnóstico mais preciso. O que é preciso para ter qualidade nas medidas antropométricas? Conhecer quais são as medidas e as suas utilizações, conhecer os equipamentos que temos disponíveis. Então, sempre que vamos fazer uma medida, nós temos que ter algum contato prévio com esse equipamento e conhecer, por fim, a técnica. Então, a técnica de pesagem, vocês vão ver nos vídeos de demonstração. Eu só vou passar mais rápido, lembrando que crianças pequenas, crianças de colo, né, de até 2 anos ou até 16 quilos, a gente usa balança de mesa. Aqui é uma balança mecânica, né, então ela não vai dar o peso de uma forma digital, mas existem as balanças digitais também. As balanças digitais seria mais simples, a calibração é feita por serviços especializados. Aqui a gente tem a balança onde a gente vai ter um calibrador manual, que seria um lastro de peso, de contrapeso, para poder fazer o alinhamento aqui do fiel com o braço, né, da balança. Ela sempre vem com uma trava, que é para não permitir aí a flutuação da régua da balança, onde você vai deslizar aqui para as medidas de 10 em 10 quilos, e aqui, no caso da balança de mesa, a gente mede de 1 em 1 quilo até chegar em 16, e aqui essa balança, esse peso menor é para a utilização das gramas. Lembrando que a técnica de pesagem passa por destravar a balança, verificar a calibragem, colocar a criança sempre, quando você vai fazer crianças pequenas, sempre lembrar do risco de queda, então ela tem que ser bem posicionada no centro do prato, tanto para evitar que o centro de peso seja deslocado e afete a medida, quanto para uma maior segurança. Crianças que ficam sentadas, preferencialmente colocar em posição sentada. Andar com os pesos do balanço até que você consiga o nivelamento e anotar esse peso, fazer a leitura. Então é o que a gente está fazendo aqui, calibrando, depois colocar a criança e aí fazer a medida. Crianças maiores e adultos, a gente usa a balança no formato plataforma ou a balança vertical. Ela tem uma plataforma móvel onde vai ser colocada o peso e aí o sistema de medidas vai ser feito na posição vertical através ou de forma digital ou da forma mecânica, mais ou menos como é feito na balança de mesa. Também tem que lembrar de destravar, verificar a calibragem, calibrar se necessário no caso das balanças mecânicas. Sempre a gente pesa com o menor número a menor roupa possível, idealmente só de roupa íntima ou com o paciente desnudo. Posicionar o paciente no centro da plataforma, sempre em posição ereta, com os pés juntos, os braços rente ao corpo e com a cabeça no plano de Frankfurt, né? Que é esse plano onde você tem um alinhamento aqui do centro, logo aqui acima do nariz com a orelha, você vai ter o paciente olhando nessa posição, que é o que a gente chama de plano de Frankfurt. E aí, para medida tanto de peso e comprimento, a posição da cabeça para evitar que o paciente desloque o centro de peso para frente e possa alterar a medida. Então, aqui lembrando que a gente tem a balança na posição vertical. Então, aqui a gente tem a plataforma onde o paciente vai ser posicionado. A gente tem aqui o sistema de medidas que vai seguir e o calibrador, igual a gente faz com a balança infantil. A gente vai tentar alinhar aqui o fiel da balança com
o fiel com o braço para que eles fiquem no mesmo nível. Então, você vai rodar o calibrador de forma bem lenta, para um lado e para o outro, tentando obter esse alinhamento. Então, colocando o paciente em posição de sentido, no centro da balança, no centro da plataforma, sempre evitando que o paciente desloque o centro de peso ou para trás ou para frente. Isso pode também propiciar risco de queda, mas também pode falsear, tanto para mais quanto para menos, a obtenção do peso adequado. Aqui, o sistema métrico trabalha aqui com dezenas de peso e aqui com unidades de peso. Também a gente consegue referir gramas a partir de cada pontinho a partir de 100 gramas. A medida da estatura ou comprimento, a estatura ou comprimento é a maior distância entre o couro cabeludo e a planta dos pés, com o pé na posição neutra, né? Ele não pode estar nem pronado nem supinado. Para crianças menores de 1 metro, como a maioria a menos que você tenha um estadiômetro fixo, assim que a criança fica de pé, você pode fazer a medida com o paciente em posição ereta. Porém, se você for utilizar na balança vertical, a medida mínima é de 1 metro. Então, geralmente a gente fala que crianças até 3 a 4 anos, que vai ter aí 1 metro, é bom a utilização do estadiômetro de mesa ou a régua, né, antropométrica, colocando a criança em decúbito dorsal, imitando aí a posição, se ela estivesse em posição ereta, na posição de sentido. Sempre crianças pequenas será necessária a ajuda de uma pessoa para segurar o polo cefálico e outra para mobilizar a parte, colocando a parte fixa da régua no polo cefálico, com a cabeça tentando manter também o plano de Frankfurt, e retificar o máximo o corpo e colocar o pé na posição mais neutra possível. Então, a gente vai ajustar o ponto fixo no polo cefálico e nas plantas dos pés, na posição neutra, o ponto móvel. Cuidado com os posicionamentos para que você não tenha aí um falseamento, e em crianças um erro de 1 ou 2 centímetros é significativo. Então, aqui nós temos a régua, lembrando que ela tem um ponto fixo, que é onde a gente vai colocar o ponto cefálico, onde ela começa no zero, e aqui você tem o ponto móvel, aqui é feita a leitura exatamente nesse buraquinho aqui, nesse centro, que bate aqui com o nível da sola dos pés. Tá? Então, aqui o posicionamento da criança, colocando aí, lembrando aqui do posicionamento da cabeça com o plano de Frankfurt, que é esse plano, demonstrando aí alinhamento de nariz. A estatura em crianças maiores de 1 metro, a gente vai poder usar um estadiômetro acoplado à parede ou acoplado à balança. Também fazendo no mesmo sentido, posição ereta, na posição do sentido, distanciando, tentando deixar com o paciente sempre descalço e tentando colocar os pés com uma angulação aí em torno de 45 a 60 graus. Ajustar o polo móvel sobre a cabeça e aferir a estatura, sempre lembrando da posição da cabeça com o plano de Frankfurt. Então, aqui a gente tem o estadiômetro vertical, então tem a parte móvel, tanto criança quanto adulto. Lembrar do posicionamento, olha lá, as pernas juntas, o pé junto, ele pode estar um pouco distanciado aqui no centro para poder distribuir melhor o peso, e a cabeça com plano de Frankfurt, alinhamento de nariz. O cálculo do IMC, então, o famigerado IMC, o que seria? Índice de massa corpórea. Como que é calculado o IMC? Ele é calculado com peso sobre altura ao quadrado, altura vezes altura. Então, você vai ter que aferir peso e altura. Tendo esses dados, a gente faz o cálculo do IMC. O IMC, existem grandes críticas, né, sobre a sua utilização para um diagnóstico aí, nutricional mais grosseiro, lembrando de formatos de corpo, com presença de mais massa magra, presença de hipertrofia muscular, mas ele é um índice confiável e serve para fazer um diagnóstico
entre uma pessoa que está em eutrofia, ou seja, com um índice de massa corpórea adequado, para desnutrido ou magro, ou tanto acima, para a gente falando aí de sobrepeso e obeso. Lembrando que o MC pode ser utilizado em qualquer faixa etária. Acima, quando a criança acima de 15 anos, a gente já utiliza, é, na verdade, as curvas de MC vão para crianças já até 19 anos, mas assim, quando ele termina o crescimento, basicamente, após o desenvolvimento da puberdade, já pode ser utilizada essa tabela mais grosseira. Idealmente, você utiliza a curva de MC, lembrando aqui que a gente vai falar de curvas de crescimento na próxima aula, mas as curvas de crescimento são tabelas onde a gente vai dispondo aí de dados sobre a população geral, lembrando daquela distribuição de Gauss. Então aqui a gente tem uma mediana, né, que seria o ponto zero aqui. Aqui a gente vai ter desvios padrões para cima e desvios padrões para baixo. Então, mais 2, menos 2. Esses desvios padrões, eles marcam as questões de normalidade. E aí a gente vai ter acima de 2 desvios padrão obesidade, abaixo de 2 desvios padrão magreza extrema ou desnutrição. E aqui aqui nós temos as faixas de normalidade. Então, acima dos que estão os scores aí que a gente vai falar. Até 2 desvios padrão, acima de 3, a gente tem o diagnóstico mais próximo aí de uma alteração. Então, a classificação para adultos, a gente fala que o peso aqui a gente fala de peso normal ou eutrofia, quando você tem um IMC entre 18,5 e 24,9 até 25, né? Então, abaixo de 18,5 a gente fala que a pessoa está magra ou com magreza tendendo aí a desnutrição. E acima de 25 nós vamos ter de sobrepeso até 30, entre 30 e 35 obesidade leve grau 1, entre 35 e 39,9 obesidade grau 2, 40 acima seria obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, tá? Então, quais vantagens? O EMC, como eu disse, ele tem algumas críticas sobre a utilização. Lembrando, então, de vantagens e desvantagens, a gente vai falar que a vantagem principal é a praticidade e a simplicidade de aplicação e interpretação. E ele tem realmente uma boa correlação com medidas de morbidade e mortalidade. Então, para estudos aí sobre risco cardiovascular, ele é muito bem aceito. Agora, desvantagens, né? Para avaliações individuais, principalmente pela baixa correlação com a massa corporal magra. Ele não informa se a pessoa tem aí desvios, o edema pode alterar, né? A gente não sabe se a distribuição de conteúdos, então ele pode ser modificado por edema, por baixa estatura, pelo envelhecimento, por desidratação. Então, todas essas mudanças nos compartimentos ele não é sensível, uma vez que ele só utiliza a medida de peso e estatura. A circunferência abdominal e cintura são aí medidas para rastrear risco cardiovascular. Cada vez mais a gente tem, vocês vão ver que é um pouco confusa essa delimitação. A gente fala muito aí em cintura, vocês vão ver em trabalhos falando muito de cintura, como uma medida da circunferência abdominal, fica muito confuso, mas classicamente a gente fala que o paciente tem a circunferência abdominal, seria a maior medida, que seria, geralmente essa maior circunferência vai ficar no ponto médio entre o final do arcabouço torácico e a espinha ilíaca superior. Então você vai medir aqui na crista ilíaca e a distância até o arcabouço torácico, né, costal, e no ponto médio você faz a medida, lembrando que a fita métrica tem que ficar rente, nem sobrando, nem larga, nem muito apertada. E o paciente em posição de expiração com musculatura relaxada. Não deve estar em apneia, em posição de inspiração, diminuindo aí
o conteúdo, né, através da contração abdominal. Lembrando que, na maioria das vezes, ele coincide com a cicatriz umbilical, mas pacientes que tiveram grandes emagrecimentos ou que tenham obesidade com abdômen em avental, ele vai estar deslocado. Isso não é necessariamente, ele não vai coincidir com a cicatriz umbilical, né? E seu aumento está correlacionado com um aumento de gordura visceral na ausência aí de massas ou ascite dentro da cavidade abdominal. A cintura já seria uma medida do menor diâmetro. Então, em mulheres que têm uma silhueta mais marcada, você pode ter uma diferença aí de alguns centímetros entre o diâmetro da circunferência abdominal e a cintura, que seria logo após os arcos costais, é o ponto mais fino da cavidade abdominal. Em homens geralmente não tem esse cinturamento, a gente utiliza a circunferência abdominal e a cintura, são coincidentes. Então, por isso, os trabalhos são muito confusos e hoje a gente fala muito aí de cintura e circunferência abdominal, com uma grande confusão aí na literatura entre os conceitos. Basicamente, hoje utiliza-se a cintura. Não, antes a gente falava muito da relação entre cintura e quadril. Hoje a gente já vê cada vez mais simplificado para a medida da cintura e como um preditor de fator de risco cardiovascular. Sempre que você tem um aumento da cintura e dessa circunferência abdominal, né, que seria aí a quantidade de gordura intravisceral, a gente já fala em risco aumentado para obesidade e para desfechos cardiovasculares negativos. Aqui a gente fala, então, que o ideal de cintura para homem é até 94, né? Cintura ou circunferência abdominal, e que o fator de risco estaria acima de 102, e mulheres que a cintura ideal é até 80 e acima de 88 também acende uma luz amarela aí para poder tentar buscar uma melhora dos padrões de comportamento, tanto de ingestão de alimentos quanto de atividade física. A tabela aqui de relação cintura-quadril, o quadril ele tem uma medida feita na maior diâmetro aqui nos glúteos, na maior massa, geralmente fica mais ou menos no meio do glúteo máximo, né? E aqui você teria, então, uma proporção entre cintura e quadril, que nas mulheres essa proporção é muito menor, porque, como eu disse, as mulheres têm uma posição, né, que a gente chama mais de ginecoide, um quadril mais largo, uma cintura mais fina. No homem, você tem uma diferença menor, então, se a gente olhar por idade e por sexo, a gente vai ter aí valores onde a gente considera de risco cardiovascular baixo, moderado e alto, e muito alto. Então, sempre que você vai tendo aí uma inversão com aumento da proporção aqui do abdômen chegando a ser até maior que o quadril, você vai tendo aí uma demonstração de uma distribuição irregular de gordura, e com isso fica mais evidente aí a concentração intraabdominal de gordura, que está associado com desfechos cardiovasculares mais piores. Ainda existe em crianças pequenas a medida do perímetro cefálico, que também eu não coloquei aqui na demonstração, porque ele vai ser mais utilizado no bloco nascimento, na avaliação dos recém-nascidos e crianças menores, lactentes menores, mas a gente também pode fazer com a fita métrica, passando aqui logo acima aqui da glabela, né? Passando pela proeminência occipital. Então, essa medida deve ser acompanhada nos 2 primeiros anos de vida, também faz parte do acompanhamento aí, e na acompanhamento aí de crescimento, através dos gráficos, a utilização de curvas de crescimento, vocês também vão ter isso na próxima aula. O que eu queria dizer para vocês era um pouco disso. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de assistir os vídeos onde tem as demonstrações, vai ficar muito mais didático.
Bons estudos e a gente se vê nas atividades síncronas com os professores tutores.